Olá, eu sou Breno de Magalhães, eu sou enfermeiro integrativo aqui da cidade do Rio de Janeiro, onde eu tenho consultório de medicina chinesa lá no centro. Nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês uma breve introdução a respeito da história das terapias integrativas. Como é que surgiu essa história toda, de onde que surgiram esses conceitos, como que muitas pessoas, que trabalham com terapias energéticas usam como miasma, chip, implante, de onde que surgiu isso tudo. Mas principalmente desmistificar a ideia de que terapia integrativa é só isso, que existe na verdade uma gama muito grande de terapias integrativas que nós conhecemos, que chegaram até nós hoje, e que estão fora desse núcleo teórico-conceitual. Eu vou apresentar para vocês o nosso slide para a gente poder se guiar e eu explicar para vocês como é que essas coisas funcionam. Então, nosso objetivo é falar um pouco sobre as raízes invisíveis das terapias holísticas, Quer dizer, explicar um pouco das raízes, dos aprofundamentos, de onde que tudo começou. E isso, sem dúvida, vai passar pelo ocultismo, pela teosofia e para a nova era agora mais modernamente. Bem, a gente começa falando que, na verdade, curar com energia é também curar com história. Toda técnica vibra sua egrégora que o criou. A gente faz estudo de história da medicina, história da enfermagem, história do direito, por que não história das pixies? Esse que é nosso objetivo. Começar a discutir sobre essas coisas, começar a popularizar essas ideias do estudo histórico realmente, e por que não arqueológico, das terapias integrativas. Então, por onde que tudo começa? Que a gente pode começar então a conversar sobre essas coisas, no Egito, muito do que se fala e chega até nós na atualidade vem do Egito. O pessoal, especialmente das terapias energéticas, tem uma fascinação muito grande pelo Egito. Fascinação essa que deriva muito do ocultismo, das práticas mágicas, das práticas esotéricas. Mas a gente pode começar a falar também de Índia, Então, os conceitos de chakras, que vêm dos textos védicos. Aí você tem o texto, na verdade, fala 1500 anos de Cristo, mas a gente pode falar bem antes disso, 5000 anos, nós já temos aí indícios de textos que falam sobre isso. Na China, nós temos aí a ideia de meridianos e de Qi, ou Qi, que é essa energia que circula o corpo a partir de meridianos, e que possuem sua formação mais básica, que é o Yin e o Yang. O pessoal da medicina chinesa gosta muito disso. Grécia, Grécia, ela começa a falar sobre os conceitos de corpo, alma, tudo isso dentro da filosofia. Então a gente começa a falar, por exemplo, a partir de Platão, a partir de Pitágoras, que já vão fazer uma diferença aí, especialmente Platão, uma diferença muito grande entre corpo e alma. E posteriormente a Platão, uma gama muito grande de filósofos embarcam nessa ideia, nessa divisão entre mente, alma, corpo e alma. E isso vem até hoje. A gente fala também de Hermes, o hermetismo, Hermes Trismegisto e as 7 leis universais. Quer dizer, a gente começa a pensar então sobre as influências no ocultismo e na alquimia dentro das práticas integrativas. Na verdade, eu pessoalmente não gosto de chamar essas coisas de práticas integrativas, mas essa é uma opinião pessoal. Práticas integrativas para mim é uma outra coisa, é um outro conceito, que não tem relação necessariamente com questões mágicas, transformar
a essência dos minerais, a essência das coisas. A prática integrativa não necessariamente trabalha com essas questões, com esse marco conceitual, como eu falei no início da palestra. A gente começa a falar novamente da alquimia, mas agora mais para o renascimento. Então, Paracelso e a medicina espiritual, então Paracelso, né, um médico suíço, que vai começar a ter alguns estudos aí, em termos de alquimia inclusive, e fazer estudos a respeito de plantas, minerais, astros e a essência de cada uma dessas coisas. No século XIX, começa a grande parada aí, né? Começa a grande discussão aí com algumas ideias que surgem na Europa e no Oriente. Então a gente começa a falar aí de Eliphas Levi, a partir do tarô, cabala, simbolismo mágico. A gente fala aí de Franz Mesmer, a partir do magnetismo animal. Franz Mesmer, que foi um médico também do século XVIII. Tem um livro muito interessante, que é Magnetismo Animal, que desenvolve as ideias de Franz Mesmer e do mesmerismo, que é aquele que, na verdade, deu origem àquilo que nós chamamos hoje de passe. Então, a passe que os espíritos aplicam, fazem nos centros espíritas, que Kardec propunha, na verdade, é uma técnica desenvolvida por Franz Mesmer, né, que Kardec adotou. E falando em Kardec, né, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então esses são nomes importantes aí do século XIX, XVIII, que, através do qual a gente começa a pensar, por exemplo, em questão de energia propriamente dito, tal como nós entendemos hoje. É interessante porque esse conceito de energia, ele não advém da física. Esse termo de física quântica, que as terapias holísticas muitas vezes usam, não é um termo apropriado. Está errado isso. Esse conceito de energia que essas práticas energéticas usam é alguma coisa muito diferente de física quântica. Esse é um assunto, inclusive, que eu ia escrever num artigo acadêmico da minha pós-graduação, mas eu acabei escrevendo sobre outras coisas. Esse assunto vocês vão poder encontrar com o nome de misticismo quântico. Misticismo quântico é uma tentativa de reinterpretação dos conceitos da física quântica em termos dessas práticas energéticas, que são coisas completamente diferentes. E isso a gente vê a partir da história, inclusive. Então é necessário a gente fazer um estudo histórico para saber de onde surgiram essas ideias de energia, de vibração. E a gente percebe que os estudos históricos da física não se entrelaçam com o surgimento dos conceitos de energia, tal como as terapias energéticas vibracionais usam hoje. A origem desses conceitos nas terapias vibracionais é outro, não tem nenhuma relação com a física propriamente dito. São conceitos mais místicos, mágicos, às vezes até espirituais. E, portanto, nenhuma relação possui com a física quântica propriamente dita, apesar do nome. Mas esse é um assunto que eu vou falar nos slides seguintes ainda, quando a gente começar a falar sobre a modernidade. Mas vale a pena, leiam depois sobre misticismo quântico. Kardec, então, ele publica em 1857 o Livro dos Espíritos,
Posteriormente vai o Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. São os 5 livros aí publicados por ele. Alguns anos depois ele morre, em 1869. Então, em pouco tempo, ele escreveu bastante coisa. O Livro dos Médios, por exemplo, é um livro bem grosso. E, curiosamente, a impressão que eu tenho é que as pessoas que trabalham com essas questões de espiritualidade, eles não conhecem o básico que é o Livro dos Médios, né? Eles falam conceitos, por exemplo, quando eles falam de mediunidade, conceitos que não são abordados no Livro dos Médios. Ou no livro, se vocês considerarem aqui no Brasil, o livro psicografado pelo Chico, Mecanismos da Mediunidade, né? Psicografia de André Luiz. Mecanismos da Mediunidade, vale muito a pena conhecer. Bom, aí começa então o grande divisor de águas nas terapias holísticas, né? Que é quando a gente começa a falar então sobre a Helena Blavatsky e a criação da Sociedade Teosófica em 1875. Vale fazer alguns comentários que a Helena foi uma aventureira russa que se adentrou em vários campos de conhecimento da filosofia e da espiritualidade, né, da religião. Ela foi em algum tempo espírita, inclusive depois, mas depois ela se destacou, ela rompeu com o movimento espírita da época, né? Vocês vejam que ela, portanto, ela foi contemporânea de Kardec, né, do professor Rivail, e ela criou um movimento próprio, Sociedade Teosófica, que aí mistura várias coisas, né, que é esoterismo, hinduísmo, budismo. Ela faz uma salada e cria um movimento próprio, que chega até nós com outras colorações, com outras características, com outras ramificações, e que flerta muito com a extrema-direita, especialmente na Europa. E nos Estados Unidos também. Então, a teosofia hoje é um movimento, embora se fale que ela seja espiritualista, né, apartado das questões políticas, isso historicamente não se satisfaz. O movimento teosófico, ele tem igreja, por exemplo, né, essa ideia de mestres ascensos, isso vem da teosofia. E existe, por exemplo, a igreja de Saint-Germain nos Estados Unidos. E essa comunidade teosófica que se forma especialmente nos Estados Unidos, portanto, posteriormente à morte de Helena, ele buscava uma purificação da sociedade. A espiritualização da sociedade se daria no momento que ela se purificasse, abandonasse novos conceitos, novas ideias, novos panoramas sociais e abarcasse numa estrutura social antiga, mais ortodoxa. Ou seja, ele flerta explicitamente com o conservadorismo. Em algumas vertentes da teosofia, elas flertam inclusive com a extrema-direita propriamente dito. Vocês lembram daquela invasão do Capitólio, quando Donald Trump perdeu as eleições? Teve um cidadão ali, que agora não me recordo o nome, que ele estava vestido com um capacete de leão, né, com uma vestimenta toda estranha, meio viking, né? Ele faz parte de uma organização cujas bases são a teosofia. E o que eles pregavam? Justamente a implantação de uma sociedade revigorada, renovada. Isso parece muito com aquele filme, né, Noite de Crime, que a ideia era justamente essa, né? Que vale como plano de reflexão filosófica e sociológica também. Então a gente começa a pensar que os pais da pátria, né, segundo o enredo do filme, eles queriam uma sociedade renovada, renascida. Justamente essa que é a ideia, né? Conservadorismo de extrema direita.
Eu acho interessante fazer esses estudos históricos, e principalmente para recordar que a gente não entende muito aquilo que a gente está fazendo se a gente não adentra na história e na filosofia da coisa, e não sabe de onde que surgiu cada um dos conceitos, cada uma das ideias. Então a gente começa a repetir as coisas como se fosse um papagaio, sem conhecimento técnico, sem conhecimento teórico das coisas. Então a gente começa, Saint Germain, El Moria. Quem é Saint Germain? Quem é El Moria? Qual a datação histórica dessas ideias? De onde que surgiu essas ideias? E a gente só vai descobrir isso, que isso não caiu do nada. Ele não surgiu assim dos céus, né? Psicografando textos, né? Até porque essa prática, psicografia, isso é explicitamente espírita, né? Kardec. E Helena rompeu com isso. Ela adentrou para outras questões, para outros campos de conhecimento. Mas é interessante a gente pensar que essas ideias não caem do céu. Essas ideias elas têm datação histórica. Então, entendendo a sociedade da época, as estruturas filosóficas e sociais do momento, a gente consegue entender por que cada coisa é tal como ela se apresenta. Tal como também as terapias holísticas, especialmente a teosofia. Posteriormente, nós podemos falar sobre grandes nomes da teosofia, como C.W. Leadbeater, eu acho que é assim que se pronuncia, que vai trazer a ideia de chakras, mas que na verdade chakras é uma ideia ayurvédica, né, hindu. Mas como a teosofia importou essas ideias e trouxe para o Ocidente, é muito a partir dos escritos desse Leadbeater. Chakras, aura, clarividência. Anne Besant introduz a ideia de forma-pensamento, que é um conceito que os reikianos usam muito, os radiestesistas usam muito. A Alice Bailey, né, traz a ideia de raios e hierarquia espiritual, né, então raio cósmico, essa ideia de raio violeta, raio branco, raio verde, vem a partir dela e dos escritos teosóficos dela. Então, se a gente começar a pensar em alguns termos que nos são muito caros hoje, dentro das práticas holísticas, a gente fala em aura, corpo sutil, reencarnação, karma, chakras, mestres ascensos. A gente encontra essas frases com muita frequência. Do meu ponto de vista, quando eu dou aula, por exemplo, de Reiki, eu só uso a ideia de aura e corpo sutil. Quando eu falo, eu uso até a expressão de corpo sutil, mas para remeter, na verdade, a ideia de chakra, né? Terapia ayurvédica, na verdade. Eu não uso... reencarnação a gente pode até usar, mas eu não me prendo muito à ideia de reencarnação. Porque do ponto de vista filosófico, eu acho até isso um atraso. Falar em reencarnação é falar em atraso, porque a gente fica muito preso às ideias lá de trás. O que eu fui no passado, eu fui morto, quando na verdade muitos dos nossos problemas são aqui agora. O que aconteceu comigo na trajetória da minha vida. Então, a trajetória da minha vida, o ambiente onde eu nasci, foi criado, me desenvolvi, isso diz para mim muito mais coisa do que pretensas ideias, né, de quem eu amei, ou matei, sei lá, 3 séculos passados. Isso se torna, na verdade, muito mais uma questão de fé. Então, se você for hindu, ou budista, ou mesmo espírita, talvez isso faça algum sentido, mas é questão, em última análise, de fé. A gente começa a falar sobre antroposofia, que aí a gente começa a falar então sobre uma das práticas integrativas existentes no SUS, como o Rudolf Steiner, né, que vai trabalhar com a questão de medicina, educação, agricultura. Então a antroposofia vai trabalhar também conceitos como corpo etérico, espiritualidade aplicada,
E isso existe, inclusive, pós-graduação para isso, né? E como eu falei, é uma das 29 práticas que existem no SUS hoje. Se eu não me engano, ela foi, a data exata que ela entrou no SUS, se eu não me engano, foi em 2018. Se eu não me engano, no governo Temer, que foi a última reformulação, a última portaria que teve na PNPIC, nas práticas integrativas, né? Nas políticas públicas de práticas integrativas, né? PNPIC. A última portaria foi de 2018, no governo Temer, onde ele anexou aí várias e várias práticas que totalizam hoje o número de 29 práticas que são possíveis no SUS. Nos anos 30 a 50, nós temos aí a ideia de florais de Bach, nasce a ideia de floral de Bach, que muitos usam hoje, que existe pós-graduação para isso também. Existe também a ideia, começa a nascer a ideia de radiestesia, a ideia de geografia sagrada, e as primeiras menções a respeito de miasmas, chips, larvas astrais. Então essa ideia de miasmas, chips, larvas astrais, que muitos terapeutas integrativos vibracionais usam, remonta mais ou menos nessa época, entre os anos 30 e anos 50. Então a gente não pode falar, por exemplo, que não sei quem tem larvas astrais, porque quando você fala que não sei quem tem larvas astrais, os chips implantados, essa é uma ideia com datação histórica. Não foi sempre assim. A partir dos anos 30 é que começou a entender que pessoas tinham isso. Antes disso, não. Porque os conceitos, quaisquer que sejam, eles têm data marcada. Eles têm uma cronologia. Bom, nascem mais ou menos por essa época, anos 30, 50, os primeiros conceitos, outros conceitos, na verdade, vibracionais. Então a gente vai começar a falar sobre egrégoras, especialmente aquelas egrégoras mais atreladas com ufologia, os pleiadianos, arcturianos. Então eles fazem uma outra salada aí no campo das terapias holísticas e englobam conhecimentos da ufologia com conhecimentos da espiritualidade. Acopla essas duas áreas de conhecimento e começam a ser mencionados ETs de outras dimensões, portanto que nós não conseguimos ver, que têm contato direto conosco e nos auxiliam na caminhada da evolução. Mas não é qualquer evolução, é a evolução segundo os moldes da teosofia. Implante astral, forma-pensamento. Essa ideia de forma-pensamento se escreve, eu não sei a pronúncia do inglês, eu não falo inglês, Thought Forms. Ela nasce em 1901, a primeira vez que essa expressão nasce. Bem, lá na contracultura, anos 60, anos 70, o que estava acontecendo? E eu acho isso muito interessante de se falar e muito importante, porque as pessoas que trabalham com essas terapias holísticas, elas não, como eu falei, elas não contextualizam. Então elas não sabem onde que vêm as coisas e por que as coisas são assim. Então, aqui no Ocidente, muitas dessas práticas, elas vêm a partir do movimento de contracultura dos anos 60, anos 70, movimento hippie, que é um movimento que, portanto, é um momento histórico pós-guerra e estávamos vivendo aí um período de Guerra Fria. O comunismo ainda existia no mundo como um bloco político-econômico e o comunismo ele perdura até 89, com a queda do Muro de Berlim,
Então, a partir de 89, não existe mais comunismo no mundo. Embora líderes políticos se autodenominem comunistas ou socialistas, isso não existe mais, né? Isso é só recurso linguístico, porque do ponto de vista histórico, realmente terminou em 89. Então, é nesse meandro que surge as terapias holísticas aqui no Ocidente, especialmente no Brasil também, a partir de movimento hippie e outros movimentos aí. Então nós vivíamos um momento de contestação social, de contestação das normas éticas vigentes, morais vigentes, políticas vigentes, econômicas vigentes. Se questionava, por exemplo, começa a ser falado sobre o uso de maconha, as pessoas usam maconha, as pessoas começam a defender prática de sexo livre, amor livre. É um movimento de ruptura das instituições. E isso é muito interessante, porque do ponto de vista sociológico também, e histórico, isso é um movimento de esquerda que vai nascendo, né? É um movimento de esquerda que tenta romper com essas estruturas sociais, como casamento. É o momento em que as mulheres começam a ter autonomia social, é o momento em que as mulheres começam a ganhar campo de trabalho, direito civil, foi um momento em que viveu Martin Luther King, foi um momento em que viveu Che Guevara, foi um momento em que teve lá a guerra cultural, né? Revolução Cultural da China, Vietnã. Então foi um momento de contracultura. Então, esse movimento de contracultura buscava o rompimento dessas estruturas sociais de conservação. Buscava-se algo novo, mesmo que esse algo novo não estivesse muito claro ainda. Esse algo novo que tenta ser vivido e revigorado, o movimento hippie está muito forte nesse momento, surgem vários movimentos, outros movimentos, às vezes espiritualistas, muitas das vezes nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se torna palco desses movimentos de contracultura aqui no Ocidente. A gente começa a pensar, por exemplo, em movimentos como aquele... Tem um serial killer famoso, que agora eu esqueci o nome dele, me fugiu a memória, mas é um serial killer famoso que buscava um reavivamento. Esqueci mesmo o nome dele. Ele buscava um reavivamento da espiritualidade. Ele era um hippie e praticava, né, fazia, na verdade, acho que, se não me engano, tem que ler a biografia dele, né, mas eu acho que ele foi condenado à morte. Era o Manson, que era o nome dele. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Deixa eu procurar para vocês. Aqui no computador. Charles Manson. Nascido Charles Miles Maddox, foi um criminoso americano em meados de 67. Ele formou e liderou o que ficou conhecido como Família Manson, que é uma seita que atuava na Califórnia. Morreu em 2017. Então, nós temos movimentos como esse, né, Charles Manson, que buscava o revigoramento. E esse não foi o Charles Manson, foi apenas o mais conhecido, não foi o único. Isso chega aqui no Brasil e traz a cultura de rompimento dos Estados Unidos. É claro que também chega no Brasil um movimento de contracultura, também existe um movimento de tentar fazer com que exista uma conservação dos velhos valores. O que acaba desembocando, na verdade, no golpe militar aqui no Brasil. Que é um período histórico de cisão
dos velhos valores, e um movimento conservador aliado aos Estados Unidos, isso historicamente falando, né, comprovado. Grandes forças de industriais, banqueiros americanos financiam o golpe militar no Brasil para barrar esse movimento de contracultura e de quebra de valores. Agora, muito interessante é que, portanto, esse movimento de contracultura é um movimento tipicamente de esquerda. O movimento era esse da época. Hoje, esse movimento de contracultura, quebra das instituições, ele não é mais, curiosamente, não é mais um movimento, uma faceta política da esquerda, ele é da direita, da extrema-direita. A extrema-direita hoje é que busca quebrar instituições. Você veja, por exemplo, o caso de Donald Trump, você veja o caso do Milei na Argentina, Bolsonaro no Brasil, são todos elementos de extrema-direita contra instituições. Então, a contracultura, o movimento hippie e outros movimentos dos anos 60, 70, que era um movimento, portanto, de esquerda, ele perde essa característica, e essa característica de contra-instituição é assumida pelo movimento de extrema-direita. É importante saber essas coisas para a gente entender as terapias holísticas tal como elas se apresentam hoje. Por que elas são tal qual são? Vamos continuar então nos nossos slides. Terapia holística tem muito de política. Então, se a gente aparta a política das terapias holísticas, a gente não vai entender absolutamente nada daquilo que a gente está fazendo. E por que a gente está fazendo aquilo? Surge, portanto, a explosão da nova era, né? O movimento New Age, anos 70, anos 80. Grandes nomes da música, por exemplo, surgem. Então, Krishna Das, que vai estar até aqui no Brasil agora, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo em 7 de junho de 2025. Krishna Das vem fazer um show aqui no Brasil, que é um expoente lá, mais ou menos desse período aí. Mas a gente começa a pensar também em outros nomes grandes da música. Enya pega mais ou menos no ano 2000 já. E Enya, né, na verdade, a Enya surge de um grupo da família dela, né, que é a banda Clannad. Aí do Clannad sai ela para fazer trabalho solo, e sai também a irmã dela, Moya Brennan, para fazer também trabalho solo. As duas irmãs trabalham separadamente, mas a Enya faz muito mais sucesso. A gente tem Lorana McKennitt, que é mais recente também. E a gente pode pensar também no campo da cultura, né? Especialmente no campo da música, em vários outros autores, né, musicistas, que tem um trabalho, às vezes, muitas vezes, até sem voz. O campo da cultura, especialmente da música, no campo New Age, é sempre uma música que tenta ser visionária, acalmar a mente, produzir tranquilidade, sempre nesse sentido. O reiki ele se espalha pelo mundo de uma forma surpreendente, mas não é o reiki de Mikao Usui, é um reiki ocidentalizado, é o reiki que utiliza símbolos, né? Shokureia, Ronsha Seizonen, porque Mikao Usui mesmo, o que se fala, quando a gente vai fazer estudo histórico dele, ele não pensa em símbolo. A introdução de símbolo foi posterior a ele. Então, o reiki que chega no ocidente é um reiki ocidentalizado. E posteriormente a Mikao Usui, várias práticas energéticas vão sendo criadas com o nome de reiki. Então a gente começa a pensar em reiki do raio violeta, reiki arcturiano, reiki de Maria Padilha, reiki xamânico, reiki disso, reiki daquilo, porque são práticas energéticas. Eles adotaram o nome de reiki na prática energética. É interessante que quando a gente começa a falar em SUS, por exemplo,
existem duas práticas integrativas que estão no SUS que parecem a mesma coisa, mas tem uma diferença conceitual. A gente encontra a prática Reiki e a gente encontra a prática imposição de mãos. Olha, não é a mesma coisa, Reiki e imposição de mãos? São dois nomes, são duas práticas diferentes no SUS. Porque o Reiki está mais voltado para a questão japonesa, enquanto que a imposição de mãos está mais voltado para esses outros conceitos de práticas energéticas. E aí também pode incluir o passe magnético, espírita, pode incluir o jurei da igreja messiânica. Então tem essa diferença conceitual. Começa a ser introduzido também a ideia de cristais, pirâmides, cromoterapia, apometria, magnetismo, energia sutil, magnetismo, volto a dizer, né, lá de Franz Mesmer, lá de trás, do século XVIII. Apometria, que é uma prática que nasce no seio espírita e ela acaba sendo usurpada por movimento das terapias integrativas, movimento das terapias holísticas. Então eles fazem uma apometria que não é apometria espírita. Apometria espírita se faz em centro espírita. E mesmo assim, alguns centros. Essa não é uma prática que tenha grande difusão nos centros espíritas. São alguns lugares que fazem. Então não é unanimidade. Não é tanto unanimidade quanto a gente pensa que é. A gente, vamos fazer curso de apometria, vou fazer... De onde que vem isso? É bom estudar, antes de estudar apometria, estudar a doutrina espírita. Porque já que é uma prática que surge no universo espírita, no movimento espírita, leia primeiro o livro dos espíritos, o livro dos médios, a Gênese. Depois você começa a entender o movimento espírita, como é que isso chega no Brasil, para entender depois a apometria, que é uma prática brasileira, não é nem francesa. Bem, vamos lá. Então, as terapias holísticas possuem um vocabulário próprio. A gente começa a falar em aura, como quando a gente quer falar de campo eletromagnético espiritual, né? Não é um campo eletromagnético da física, é um campo eletromagnético espiritual. Como eu falei, lá nos anos 70 também, tem uma coisa muito interessante, quando eu falei de misticismo quântico, né, no outro slide, o pessoal das práticas holísticas, eles tentam usurpar alguns conceitos da medicina e da física para conseguir status social. Isso não aconteceu só nas práticas integrativas, isso acontece em alguns movimentos teóricos aí pelo mundo. É muito comum se utilizar a usurpação de conceitos de outros campos do saber para você começar a entender, a falar sobre um conceito seu. Isso aconteceu nas práticas holísticas. Então, o campo eletromagnético é um conceito da física. Mas aqui nós estamos falando de conceitos espirituais, quiçá filosóficos. Portanto, esse termo, campo eletromagnético, física quântica, ele não se adequa àquilo que nós estamos falando aqui nas práticas holísticas. São coisas diferentes. Se a gente começar a falar em Qi, por exemplo, dos chineses, isso é um campo do taoísmo. O taoísmo é uma religião, é uma filosofia. O que não existe fisicamente falando. É um conceito. Qi é um conceito. Assim como esse campo eletromagnético espiritual é um conceito só. E aí eles vão começar a falar que, na verdade isso existe em outras dimensões, né? Quarta, quinta, sexta, 10ª dimensão e coisas assim. Porque eles vão começar a utilizar termos, nomenclaturas próprias da física, primeira, segunda e terceira dimensão. Chakras, como sendo centros energéticos, os espíritos às vezes chamam também de centro de força, mas é um conceito, chakra é um conceito ayurvédico. E terapia, como reequilíbrio vibracional, como se alguma coisa nesse campo espiritual não estivesse funcionando bem e você tem que harmonizar, equilibrar, para conseguir saúde física, mental, espiritual e emocional.
Bom, a partir dos anos 2000 em diante, acontece uma integração com a psicologia, neurociência, TCC, mas principalmente psicanálise. O que tem de terapeuta holístico estudando psicanálise é uma coisa impressionante. TCC até que não, mas psicanálise. Parece que só existe psicanálise para eles, né? E muitas vezes, o que eu percebo pode ser que são percepções minhas, tá? Veja, eu sou enfermeiro e tenho 3 pós-graduações. Eu tenho pós-graduação em saúde mental, né, que eu sou profissional da saúde mental, né, psiquiatria. A minha segunda pós-graduação foi em PICS, né, práticas integrativas, e a minha terceira foi em medicina chinesa. Então tenho 3 pós-graduações. O que eu percebo é que, como as práticas holísticas elas não são regulamentadas, entre aspas, porque você pode exercer apenas fazendo curso livre, isso demanda um estudo para os profissionais que eles não têm. Curso livre não denota profundidade, não faz com que você tenha que ter leitura, que você redija palestras, dê aula, que você, por exemplo, escreva artigos. Parece que nada disso é necessário. Basta fazer um curso livre de auriculoterapia e você vai lá como terapeuta holístico. Agora, existe uma regulamentação sim para os profissionais de nível superior. Para eu assinar como terapeuta integrativo, como eu assino, é porque existe uma portaria do Conselho de Enfermagem que regulamenta isso. Então, para as profissões de nível superior, existe regulamentação. Se você ficar só com o curso livre e não assinar como e assinar só como terapeuta holístico, tranquilo, basta só nível basicão, sabe? Curso livre de 5 horas, e você sai como terapeuta, não sabendo absolutamente nada de nada, sem fazer o estudo literário, acadêmico, crítico, sociológico, filosófico, sobre as práticas que você está fazendo. É claro que o objetivo é ganhar dinheiro. Você estuda essas coisas para poder entrar no campo de trabalho. Isso é justificável. É necessário um aprofundamento. Os profissionais que têm mercado de terapias holísticas são profissionais com baixa instrução, justamente pela falta de regulamentação. Mas essas são questões para outros vídeos e outras apresentações, né? A falta de regulamentação é um empecilho para o crescimento do movimento das terapias holísticas. Posteriormente, a medicina integrativa é reconhecida como terapia complementar em 2006, quando é criado o PNPIC, né? Política Pública de Práticas Integrativas e Complementares. Isso é criado em 2006 e é introduzido a acupuntura no SUS. Posteriormente, outras práticas vão sendo anexadas, outras portarias vão sendo editadas, de modo que hoje nós temos 29 práticas integrativas no SUS. A maioria delas não é energética, não é vibracional. Então a gente pode falar de geoterapia, por exemplo, a gente pode falar de dança circular, a gente pode falar, por exemplo, também deixa eu ver, a própria cromoterapia e a própria a própria auriculoterapia e a própria acupuntura, não necessariamente eles têm uma vinculação com prática energética, com Qi. A não ser que você faça uma acupuntura voltada para o chinês. Uma auriculoterapia chinesa. Mas também existe uma auriculoterapia fisiológica. Você não está ativando, assim, pontos energéticos. Você está ativando terminações nervosas que vão produzir um arco reflexo para reduzir a dor do seu paciente. Então, não necessariamente a auriculoterapia ou a acupuntura possui fundamentação energética, espiritual, vibracional. Pode muito bem ser apenas fisiológica.
E cada vez mais as terapias holísticas vão ganhando força acadêmica. Então você veja, pós-graduação, como as que eu tenho, artigos vão sendo publicados. Mas essa força acadêmica, ela é muito no campo apenas no campo de quem estuda de fato, né? Entra na faculdade, começa a estudar isso lá dentro da academia. Porque quem faz apenas curso livre vai se contentar com curso livre. É necessário progredir. E a gente tem que progredir sempre, né? Para que a profissão seja reconhecida, a gente começa a ganhar mais, por exemplo, pelas consultas. Então, indicações de leitura, nós temos aí várias. E eu posso também apresentar para vocês uma frase bem interessante, que é: toda técnica vibracional é uma oração disfarçada, e gratidão por fazer parte dessa corrente de cura planetária. Esse videozinho nosso deu aí 45 minutos de apresentação, que é uma introdução à história das terapias holísticas. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês gostem desse assunto e que nós possamos bater outros papos a respeito dessas questões para a gente entender a fundo como é que esses conceitos chegaram até nós, né? Eles não chegaram, não caíram de paraquedas. E durante esse vídeo a gente viu como que a gente chegou a tal ponto de coisas. Ou seja, de que modo que as terapias holísticas elas têm esse escopo teórico e espiritual que tem hoje. A gente fica por aqui. Eu aproveito também para anunciar o meu grupo terapêutico grupo terapêutico de combate de ansiedade. Eu vou deixar o link aqui na bio, aqui embaixo, aliás, na descrição do vídeo aqui embaixo. Que é um grupo terapêutico de combate à ansiedade baseado em terapias cognitivas comportamentais e práticas integrativas também, mas tem muito de TCC. Lembrando, eu sou profissional da saúde mental, então o grupo terapêutico é para combate de ansiedade, controle de ansiedade, seguindo normas acadêmicas, tá? Então, se você tem ansiedade, TOC, TAG, se inscreva no grupo e faça parte então do nosso grupo que se chama Voo da Águia Interior, tá? Que ele usa muito xamanismo, inclusive. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui nos comentários a opinião de vocês. E até a próxima.